vai se apresentar, tá? E aí não esqueçam, né, de colocar o nome de vocês no chat para a gente fazer a lista de presença e abrir a câmera, por favor, tá bom? Para assistir a aula. Pode ir com você agora, Paulo. Boa aula. Mais uma vez aí, um ótimo dia, rapaziada. Aqui é o Paulinho do Movimento Academia Black, ou conhecido também como Professor Minotti. Eu estou aí há 15 anos trabalhando dentro da universidade com vários, um pouquinho mais velho que vocês. Já tive a honra também de trabalhar em cursos profissionalizantes técnicos, que aí já é uma rapaziada mais da idade de vocês mesmo. Mas principalmente tive a honra, né, de conhecer esse projeto Basquete Educa, Basquete para a Vida, através do Alex, depois vim conhecer a Thaís, esposa, o professorzão monstro, nosso LeBron James aqui de São Bernardo, e uma honra muito grande acompanhar vocês. Tive a oportunidade de ir a alguns jogos pessoalmente, que é fora do comum. Eu tenho aí uma levíssima carreira amadora no basquete, porque eu passei pelo Meninos do ABC ali, o mais querido do ABC, Clube dos Meninos, na época que eu tinha a idade de vocês, com a professora Creuza, com o Danilo, com o Cabeça, com o Unha, com o Cristiano. Então era uma galerinha que estudava ali no Casuê, no Rude, e a gente saía logo do Casuê para ir jogar um basquete, que a gente era fissurado, né? Nós tivemos a honra de ver a história escrita do basquete, com os maiores. Hoje vocês estão vendo aí um pessoal novo, né? Com o LeBron, vocês estão vendo aí outros personagens que se destacam no Golden State, no Durant, enfim, tem vários aí novos, Westbrook, o Barba, mas nós vimos a nata, né? Eu acompanhei Luciano do Vale, e eles falando sobre o basquete com o Michael Jordan, com Larry Bird, com Magic Johnson, uma galera que formou esse slide aqui que vocês vão ver agora aqui embaixo, ó. Esse slide aqui do Dream Team. Nós vimos o Dream Team ser formado na unha, a história ser escrita, né? E só aconteceu esse Dream Team que todos devem conhecer, né? Com Jordan, Bird, Magic, Chris Mulley. Aí tem também o David Robinson, o branquelão ali, o Landway, que foi convidado por ser aí um estagiário na época, tem o Pippen, tem o Pat Ewing, então teve uma galera aí, o Stockton, Malone, que fez história na década de 90 do basquete americano, e eles só foram chamados para ir para as Olimpíadas porque eles tomaram, com todo respeito, eles tomaram um cacete do Brasil em 1987, né, no Pan-Americano de Indianápolis, que foi lá no próprio território americano. Então, imaginem vocês, né? Nós temos total responsabilidade para os americanos colocarem o time top deles aí nas Olimpíadas, porque nós conseguimos ganhar deles, foi uma história maravilhosa criada aí, principalmente pelo Oscar, pelo Marcel, pelo Ari Vidal, e os outros jogadores que eu deixei aí. Quem quiser ver o jogo, se não viu ainda, ele na íntegra, pode acessar esse link, que vai ficar disponível para vocês aí no YouTube, ou jogar lá, né, Vitória no Brasil, do Pan-Americano de 1987, e vocês vão compreender um pouquinho da emoção que nós tivemos a honra de assistir no SBT, porque nem a Globo quis passar na época, o basquete nunca foi esporte de primeira linha da nossa televisão. Então, quem passou, né, foi o SBT, e o Dr. Osmar, que foi o narrador na época, nos passou essa emoção inesquecível. Então, o primeiro slide tinha que ser isso. Muitos falam do Dream Team, né, dos Estados Unidos, pessoal, e vocês já devem ter ouvido por estarem ligados ao basquete, mas eles só existem porque eles tomaram um belo de um show de bola lá em Indianápolis, da nossa seleção, do nosso Dream Team, e do nosso maior cestinha de todos os tempos, Oscar Schmidt, com 49.737 pontos. Uma honra para o nosso Brasil e para o nosso basquete brasileiro. Passando isso, vamos falar um pouquinho desse branquelo aqui, né? Esse branquelo que está falando aqui, escuta a todo momento, principalmente dos negros, dos meus irmãos aí. Mano, quem é você, né, velho? Quem é você, branquelo, para falar da nossa causa? Vocês devem estar imaginando também, ó, branquelinho, cabelinho liso, ó, tal, direitinho. Quem é esse cara, né? Para fundar um movimento
chamá-lo de Movimento Academia Black. Da onde vem esse questionamento? E quando o Alex, a Thaís e a Aline me sugeriram, né, fizeram esse convite maravilhoso, que é falar um pouco da visão do branco, né, sobre a consciência negra, agora dia 20/11, vai ser feita toda a movimentação aí no país com a consciência negra, e a gente, particularmente como branco, isso nunca me foi exposto, em lugar nenhum, de jeito nenhum. E eu sou de uma família de italianos, né? Meu sobrenome é Minotti, lá dos benditos, vamos colocar no mau sentido da palavra, que tiveram uma participação muito infeliz na história do nosso país, quando foram convidados para vir aqui até o Brasil para embranquecer a população do nosso país. Logo no final do período de escravatura, com a abolição no dia 3 de maio de 1888, abolição entre aspas, eu sempre coloco isso entre aspas, porque a escravidão está mais acesa, está mais viva, está mais fluente do que nunca no nosso país. Só que eu comecei a ter um incômodo logo jovem nisso. Por quê? Porque eu tive uma conexão com a cultura afro-brasileira, oriunda da africana, muito jovem. Nessa época que eu falei para vocês que eu já comecei a curtir o basquete. Michel está chegando na área, foi incluído aí, seja muito bem-vindo, meu querido. Um ótimo dia. E como eu estava dizendo, nós temos um contato com essa cultura, com essa visão que não nos foi exposta na escola como deveria. Nós temos aí uma parte da história que é excluída, que foi banida, que foi escondida da escola, só que o advento da internet, da tecnologia, começou a tornar isso vigente, e as possibilidades de pesquisa que a globalização e que a internet nos fornece até hoje, nos abriram possibilidades de aumentar o nosso conhecimento, que foi o meu caso. Então, depois, principalmente, que eu criei o movimento Academia Black, que está lá no Instagram, todos estão convidados a conhecer, @movimento Academia Black. Nós temos também isso no Spotify, né? Podcast do Movimento Academia Black, que também é uma extensão, é um braço desse movimento que está fazendo muito sucesso no sentido de convidar as personalidades negras que querem deixar uma mensagem, um legado da sua história, da sua importância e principalmente da importância da cultura africana, dessa parte ancestral, dessa importância de cultura que foi escondida e foi banida por um tempo no Brasil, foi renegada, foi colocada como uma subparte da história, indevidamente, pelos brancos. Isso hoje está vindo à tona para os brancos que querem se aprofundar nisso, que querem compreender o que aconteceu realmente na história do nosso país e querem tirar essa cortina branca que esconde a real história do nosso país, a real construção da nossa sociedade. Então, foi contado para nós uma mentira, foi sustentado para nós, como é ainda sustentada até hoje, uma forma de desenvolvimento social diferente da verdade. E a diferença está fundamentada em qual ponto, principalmente? Onde o branco seria, hipoteticamente, superior aos negros, aos indígenas, que também foram dizimados. Mais de 5 milhões de indígenas foram assassinados, foram mortos pela colonização branca europeia, né? Da qual, infelizmente, eu faço parte, eu tenho essa raiz aí. E eu convivi durante muito tempo nessa família de origem europeia racista, né? Eu, in loco, dentro da família racista, porque foi passada essa informação socialmente, foi repassado de gerações para gerações, que os negros eram um empecilho
para o desenvolvimento das famílias, para o desenvolvimento da sociedade. Foi repassado de geração para geração algumas peculiaridades, e eu vou citar aqui alguns detalhezinhos, peculiaridades e alguns detalhes que você nunca mais esquece depois que você ouve, né? E que estão incrustados na nossa história, mesmo sem a gente perceber, que estão vinculados ao racismo, né? Que estão vinculados a uma estrutura social, a uma pirâmide social racista. Eu vou dar um exemplo, né? Sempre foi colocado pelo meu pai e pela minha mãe, filho, pega para mim, por favor, o alicate de unha no meu criado mudo. Um exemplo muito simples, tá? Do dia a dia, de muitas famílias. E até famílias negras que falaram isso, por não ter uma parte do estudo e por não ter chegado a essa informação, conviver com isso. O que eram os criados mudos? Então, com o advento da globalização e com a possibilidade de pesquisa via internet, eu descobri o que era isso, com os filmes, né, que você assiste de época, e você vai buscando informação para sair da sua burrice, né, da sua pequenez de conhecimento. O criado mudo eram os escravizados que eram obrigados a ficar ao lado da cama das sinhás e dos donos das casas grandes da época, dos mandatários do Brasil, com uma jarra de água, segurando uma jarra de água, e eram obrigados a ficar a noite inteira ali, caso os donos da casa grande, a sinhá ou o senhor tivessem sede, eles eram obrigados a servir a água. Eles eram obrigados a buscar algum tipo de coisa, a fazer alguma coisa que os seus donos, abre aspas, o pediam. Então, um absurdo, e eles eram chamados criados mudos. Eu fui aprender isso aí e eu fiquei revoltado, já na época. Como branco, hein? Como branco. E você começa a perceber que não só essa peculiaridade, mas outras situações que acontecem no dia a dia estão vinculados a um aprendizado que foi passado para nós como normal, né, como se ele fosse normal, e enraizado. Tome cuidado, se você estiver passando na rua e tiver duas pessoas negras, uma pessoa negra, atravesse a rua, porque pode ser um assalto, por exemplo. Isso eu fui crescendo e ouvindo, e fui me indignando. E vocês vão entender por que eu fui me indignando, né? Tem uma música dos Racionais, eu acredito que todos conheçam esse grupo de rap, tem uma música que fala assim, se acomoda então, não se incomoda em ver, mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver, finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro vai se foder. Então, essa segunda parte da música Voz Ativa, que eu ouvi a primeira vez em 93, mas ela foi lançada em 92, e o Orlando DJ, que é o Landão, meu amigo de infância também, ele que me apresentou esse vinil dos Racionais na casa dele, ele tinha uma picape e tal, e ele falou, Paulinho, nós estava descendo a rua, ali a Rua Ipanema, que é do bairro nosso, né, que a gente cresceu. Chega aí, escuta esse som. E ele começou a me mostrar não só essa música, que é a Voz Ativa, e que me tocou, porque é fácil a gente se acomodar. Principalmente eu como branco, privilegiado totalmente. E você começa a perceber isso quando você vai em entrevistas de emprego. Eu fui em várias entrevistas, e você sempre é colocado como primeiro, você sempre é privilegiado por aquele que te entrevista, às vezes até um entrevistador negro, pela criação, pelo aprendizado de geração em geração, por estar alienado a essa estrutura racista criada e sustentada há tantos e tantas décadas no nosso país, privilegia o branco, por entender que ele é superior. O branco tem mais oportunidades, o branco tem mais abertura de mercado, o branco é mais bem visto pela sociedade em qualquer local, entrando num shopping, entrando num cinema, em qualquer lugar. Coloque um branco, coloque um negro com as mesmas roupas, com as mesmas aparências e coloque num lugar público, onde tem a segurança, onde tem alguma coisa, ele vai ser visto de uma forma diferente.
Infelizmente, a cada dia que passa e mais eu estudo, mais triste, frustrado eu fico com essa realidade e mais eu tenho forças para alimentar este humilde movimento que eu fundei e vai completar agora no dia 23 anos, né? Após os estudos e a inconformidade eu trabalho com meus irmãos negros, que é a Rose, que é o Moreno, que é o Madureira, que é o Gabriel. Então, nós somos... Eu sou o cotista lá. Eu sou o único branco na nossa empresa. E uma coisa que me deixa muito orgulhoso. E tudo que eu posso contribuir com isso, eu faço com a maior alegria do planeta. E eu já cheguei num ponto hoje de, quando a gente está em família, ou principalmente na família da minha esposa, que também tem origem europeia, né? Eles são os Boldrini, também são os italianos, Thaís. E quando eles tinham muitos comentários, né, de preto, piadinhas e tal, e eu já tive a felicidade de perceber que quando eu tô perto, eles ficam ligeiros. Falam, ó, Paulo tá aí, cuidado com o que você vai falar. Ó, Paulo chegou. Então, já na própria família, na minha família e na família da minha esposa, eles já perceberam que alguns comentários não são mais aceitos se eu estiver perto. Vai dar problema. E eu tenho argumento. Do pouco do estudo que eu tenho argumento. E toda vez que eu sou questionado quanto a isso, eu respondo isso que vocês estão lendo aí no... Exatamente isso. Mas quem é você, né, para falar da causa? Você é um branco, mano. Você é privilegiado. Eu falei, eu sou esse cara aí. Eu sou um coadjuvante, porque o sujeito, né, os principais que lutam por essa melhoria, por erradicar, por eliminar o racismo, são os próprios negros. E eu fico muito feliz de ser um coadjuvante, aquele que ajuda, um braço direito ou esquerdo. Eu também não falo de ideologias. Ah, se é de direita, se é de esquerda, porque muito se fala, os brancos são de direita, os pretos são de esquerda. A política, infelizmente, está se apossando, né? Está criando mais uma armadilha, uma estratégia, utilizando essa causa, que é muito nobre, muito maior do que qualquer política, né? Eles estão também politizando indevidamente, aproveitando essa desgraça que é o racismo estrutural e estão colocando isso em partidos políticos, né? Como bandeiras, e não deve ser assim, não tem que ter bandeira, na minha humilde opinião, de professor e pesquisador, não se deve colocar um tema esse como bandeira de direita ou esquerda. Os dois lados têm que defender isso aí. Com unhas e dentes. Seja de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, do meio. Isso tem que ser uma luta de todos, de todos. Por quê? Porque se não tiver a participação de todos, não tem como ser desconstruído, né? E essa atitude, ela implica diretamente na participação do branco como um antirracista. O problema criado pelo branco, e quem fala isso é o Ramos, né? O guerreiro Ramos, da década de 1930. Eu não tenho, é tanta gente para colocar nos slides, Thaís, que às vezes não tem como, tá? Então, esses slides que eu estou deixando para eles aí, são sempre dicas, porque se eles forem se aprofundar nisso, vai abrir um mar de informação e de conhecimento da pretitude, da negritude, da importância, da grandeza, de tudo aquilo que foi ofuscado, escondido, para que ninguém soubesse, e sempre colocar autores brancos, autoras brancas, apresentadores brancas no foco dos jornais, das TVs, dos programas, das revistas. É tudo branco, 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 branco. Isso não é à toa. E os negros e negras que são fundamentais na nossa história começam a aparecer com o nosso interesse pela pesquisa, porque o sistema social ainda luta contra isso. Está muito fácil para quem tem o poder hoje, brancos e brancas em sua grande maioria, sustentar isso. E se tem medo de perder o privilégio. E isso que me deixa... E eu converso com N, não só, eu percebo na família, eu percebo na universidade, eu percebo no meu grupo, vários grupos de amigos que nós temos,
quando você começa a tocar nessa ferida, gera uma revolta. E uma revolta principalmente de branco. Ah, mas eu não tenho culpa. Ah, mas não é questão de ter culpa. Ninguém está falando de culpa. O que aconteceu, aconteceu. Agora, o que você está fazendo a partir de agora? Fala para mim, como que você luta contra isso aí? Qual é a sua participação? Ou você vai fazer que nem a música do Racionais lá? Finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro faça. Por que você não vai fazer nada? É muito simples não fazer nada. Deixa o barco correr, lava as mãos. Pôncio Pilatos já fez isso. E eu não falo de religião, eu falo de conexão. Quando foi assassinado o maior dos professores, na minha humilde opinião, não é a religião, eu respeito todas. E respeito mesmo porque já participei de todas, física e espiritualmente, de todas. É conexão. Então, o maior deles, que nos ensinou tudo da forma mais simples possível, foi assassinado pelo sistema. Pelo sistema. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Por quê? Porque não é normal você naturalizar e sustentar uma discriminação. Não é normal você aceitar desigualdade. Como ser humano, para entender isso, como branco, né? Eu fui convidado aqui pelo Alex, pela Thaís, pela Aline, para falar a sua visão de branco sobre a consciência negra. E com 45 anos eu falo para vocês, a consciência negra é para brancos. Humilde ponto de vista. Não, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou dono do meu ponto de vista, dos estudos que eu fiz. É o branco que tem que ter essa consciência. Porque se ele não tiver, o barco vai continuar andando e a direção vai ser a mesma. Ninguém vai fazer isso. Se não tiver a consciência. Consciência. Você ter a noção, você ter o conhecimento. Olha que louco. Só vai conseguir isso estudando. Só vai conseguir isso sabendo o que a história já te apresentou e que foi escondido. Sabendo quem foram as autoras e os autores que trouxeram à tona esse problema desde quando ele começou. Porque a história africana ela é rica em reis e rainhas, em impérios, em reinados. Muito antes da história dos europeus, muito antes de mercantilismo, de colonização, muito antes, a história africana ela excede a todo o conhecimento que é passado para nós hoje nas escolas. Hoje, até em decorrência da lei, né? Está completando 20 anos agora, da obrigatoriedade de falar sobre a história afro nas escolas estaduais. Infelizmente, algumas escolas privadas ainda não aderiram, mas vão ser obrigadas logo, logo. A verdade, ela é forte demais, ela suplanta qualquer tipo de lei, ela suplanta, ela demora, mas ela suplanta, ela chega onde ela tem que chegar. A verdade, ela pode até tardar no nosso tempo, mas ela não falha. E isso vai chegar à tona. Então, não se pode falar da negritude, da pretitude, só do período de colonização e escravidão. É um dos maiores erros da escolarização do nosso país. Você tem que falar desde lá de trás, da cidade de Kemet, dos reis, dos chamados cabeças pretas. Tem um podcast que eu estou aprendendo muito, que é o podcast do Mano Brown, o podcast do Mano a Mano, no Spotify. É muita coisa para passar, Thaís, então alguma informação que eu falar aqui que não tiver no slide, depois eu repasso, porque é algo... Fica tranquilo, Paulo, depois você pode passar as referências que eu passo para ele, fica tranquilo. Porque traz muito conhecimento nisso, né? Então, no início da nossa civilização, não apenas biblicamente falando, mas vários livros históricos religiosos, não só do catolicismo, ou do evangélico, ou do islâmico, vários livros históricos da religião falam a mesma coisa, que as primeiras civilizações, os reis, rainhas e a sociedade, eles eram conhecidos como os cabeças pretas. Por quê? Por causa da sua cor da terra. Então, a civilização inicia na África, na Etiópia. Então, tudo começa na mãe África. Não foi só
nessas músicas no final do século XX, início do século XXI, que a gente ouve de Mama África, Minha Mãe com Chico Sá. Então, Chico César trouxe isso na música, mas a Mãe África vem desde quando o mundo é mundo. Mas a gente foi descobrindo isso aos poucos, e principalmente depois da internet, né? Então tem aqui, eu sempre cito essa frase da professora doutora Sueli Carneiro, que é um pilar, uma mulher guerreira, ela fez 70 anos, ela fundou esse portal GLE10, alguns falam GLE10, alguns falam GLE10, mas o portal é o mesmo, é onde vai trazer toda essa mística que começou lá atrás, essa luta, na década de 80, né? Ela é uma das pessoas que tem que estar aqui, das personalidades negras. Eu não sei se vocês conhecem, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem algumas dessas personalidades. E se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém, por favor, né, me avisa aqui. Eu tento abrir aqui o microfone, eu tento fazer alguma forma para que vocês participem. Mas eu vou citar aqui alguns pilares que, na minha humilde opinião, de consciência negra é para brancos, é o que mais me chama atenção, né? Então, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, eu vou falar da esquerda para a direita. Então, tem o professor Abdias Nascimento. Então, o Abdias é um marco na nossa história, principalmente no século XIX, porque ele foi um dos primeiros senadores pretos do nosso país a defender a causa e a trazer à tona o problema, destacar, jogar na cara, jogar na câmera, jogar nos discursos do Congresso Nacional e do Senado Nacional, nosso problema de desigualdade que é sempre colocado debaixo do pano, escondido, ou atrás do sofá para ninguém falar. Então nós temos, além dele, a Carolina de Jesus, a Maria Firmina dos Reis, a própria Sueli Carneiro, a Dandara, esposa, aqui embaixo, de Zumbi, Luiz Gama, Milton Santos. Nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, desses maravilhosos autores e autoras que deixaram sua marca aqui na nossa história, né? Então, revolucionários, vocês têm como fazer pesquisas adiante dessa parte anterior. Por que eu comecei desse ponto da história aqui? Por que eu quis escolher esse ponto da história aqui? Porque não falaram isso para nós nas escolas. Falaram que começa no século aqui 16 e 17, falam de escravidão, mas não falam desses autores como deveriam. Não falam, eles escondem. Então, quem foi Zumbi, quem foi Dandara? Foram revolucionários que conseguiram fugir, né, dos senhores da Casa Grande, da época que eles eram escravizados, e eles se aquilombaram, eles formaram um quilombo, conhecido, o quilombo mais conhecido do mundo no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas, ali em cima no Nordeste. O país foi dividido em capitanias hereditárias, né? Os brancos dividiram o Brasil em partes de sul a norte. Essas partes, essas terras que foram demarcadas pelos brancos, pessoal, eram chamadas de capitanias ou capitais, né? Hereditárias. Então, quem manja do que é o hereditário? Passado de geração para geração. E, obviamente, o dono dessas terras eram os brancos, os colonizadores. Estava até falando com a minha filha esses dias, ela estava fazendo um trabalho sobre colonização, e o livro de 2023 fala do colonizador, do imigrante, como o desbravador, aquele que descobriu os caminhos. Vejam, a deturpação da informação. Eles não descobriram nada, eles vieram aqui, estupraram, mataram, tiraram as pessoas que eram raiz, originárias daqui, trouxeram africanos do seu país de origem para cá, para trabalhar sem nenhum repasse financeiro, para ser excomungado, escravizado, estuprado, morto. Então, como que isso? Ah, mas isso não pode colocar no livro para as crianças. Isso deve ser colocado no livro. Você não pode romantizar. Não tem como romantizar. Beleza, beleza, Renan. Fica em paz aí. Não tem problema, filho. Depois você pega aqui o conteúdo, eu passo a gravação para todo mundo. Então, não chega essa informação. Eles ainda romantizam.
né? Tem outro autor branco que fala muito sobre isso, né, que é o Gilberto Freire. Ele tem um livro que chama Casa Grande e Senzala, onde faz esse romantismo, né? Que a escravidão é algo natural, que o negro ele é inferior, que o branco ele é superior. E essa desgraça que foi colocada no livro do Gilberto Freire foi um dos livros mais vendidos e lidos da década de 1919, da década de 1939, 40 até os dias atuais, como conhecimento tácito, ou seja, como verdade, né? O racismo científico. Como que você consegue colonizar uma sociedade? Pela mente. Além da força bruta, além de matar, além de colocar a sua superioridade bélica, com armas, ameaças, você coloca isso dentro da mente. A maior escravidão do ser humano está aqui. Quando as pessoas acreditam que são inferiores. E isso eles tiveram, até hoje tem, uma excelência, infelizmente. É isso que nós precisamos desconstruir. Então, a Dandara e o Zumbi foram os que mais se destacaram nessa luta dentro do período de escravidão, do nosso Brasil escravagista. A nossa economia, a nossa sociedade, ela foi estruturada na escravidão, no escravagismo. Tudo foi construído sem pagar nada. Tudo que tinha no Brasil foi roubado, foi levado embora. E nenhum repasse, nenhuma recompensa foi feita até hoje. Ainda durante a escravidão, Luiz Gama, para mim, o maior de todos os tempos nessa luta, na minha humilde opinião, o Luiz Gama foi um escravizado que teve a sua libertação através da sua própria luta e do seu estudo. Ele se alfabetizou, ele estudou a legislação da época e ele foi o primeiro advogado negro que libertou mais de 1.000 escravos na sua época. Ele teve uma vida muito curta, vocês vão pesquisar sobre ele, vocês vão ver que ele morreu muito cedo, muito jovem, e foi enterrado no cemitério da Aclimação ali, da Consolação, perdão, no cemitério da Consolação. Ele veio lá da Bahia, foi migrante e chegou até São Paulo, e ele foi um marco na sociedade, porque ele lutou bravamente e defendeu até seus últimos dias a libertação com base na lei. E ele se auto-alfabetizou, autodidata. Isso é muito... Imaginem, pessoal, você ser analfabeto, estudar a lei e ainda libertar. Então, ele foi muito odiado, né? Ele foi muito perseguido, ele foi muito odiado por toda a sociedade à sua época. Então, o que acontece? Ele, no meio do período escravagista, antes ainda do dia 13 de maio de 1988, lutou ferrenhamente. Outra pessoa que se destacou muito foi a Maria Firmina dos Reis, porque ela foi a primeira autora negra a conseguir publicar um livro no período da escravidão. E ela colocou lá o seu livro mais conhecido de todos que ela publicou, Úrsula, que é a história, né? Ela criou uma história de uma escravizada para conseguir a sua liberdade. E esse livro fez um sucesso danado na época, e ela até hoje tem essa obra como uma das principais obras brasileiras, uma das principais escritoras brasileiras negras, e que eu só fui conhecer depois dos 35 anos, porque eu comecei a pesquisar. Isso nunca me foi falado. Falamos do século XIX e agora nós estamos falando do século XX. Aí nós temos Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento, que eu estava comentando com vocês. Coincidentemente, nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. 14 de março de 1914. Uma aqui em São Paulo e outro na Bahia. E depois eles se encontram, um lutando na estrutura do Senado brasileiro. A Carolina, ela publicou 7 livros, sendo o maior deles, né, o Diário de uma Favelada, né, no Quarto de Despejo, que foi repassado e traduzido para mais de 18 países. Eu não sei se vocês conheciam ou se conhecem a Carolina de Jesus, esse livro dela, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ela escreveu esse livro de 1955 a 1960.
E para vocês terem uma ideia do impacto disso, ela fez vários outros livros. O que eu mais gosto dela é o livro Provérbios, onde veio a Sueli Carneiro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, professora doutora em educação pela USP, deu esse título a ela, a escritora preta que inventou o pretoguês, e não o português, né, que vem de fora. Pelo jeito que ela escrevia, ela era uma analfabeta, ela também foi uma autodidata, ela conseguiu aprender a ler e escrever sozinha, através das casas que ela trabalhava como diarista, morava na favela. A favela que ela morou mais conhecida é a favela do Canindé, ali mesmo, no bairro onde tem o Clube da Portuguesa, no Canindé, e ela foi muito reconhecida na época quando os livros dela começaram a fazer sucesso, principalmente o Quarto de Despejo. E na época que a Carolina de Jesus lançou o livro dela, ela tinha como concorrente nada mais, nada menos que dois brancos, que eram colocados como o top dos top da época, com todo o respeito da palavra, os pica das galáxias da época, que eram Clarice Lispector, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver quem é, e Jorge Amado. Para vocês terem uma base da importância desses escritores, dos livros deles que saem essas novelas da Globo aí. Vocês veem como o bagulho é louco. E, obviamente, que eles vão pegar os brancos para fazer novela, não vai pegar a história dos pretos. Fazem história dos pretos, mas sempre da escravidão. Raros. Agora que começou a sair filme da Mulher Rei, agora que começou a sair alguns filmes, como Pantera Negra, que é um super-herói negro, o Lanterna Verde mudaram ele, botaram ele, era preto, aí botou o Lanterna Verde branco. Então é um bagulho absurdo. Mas assim, começou, iniciou uma mudança, né, para colocar os negros em foco. Agora, é muito raso, é muito recente essa mudança na sociedade, em todos os pontos de vista, né? De telas, de cinema, de histórias, etc. E muitas das histórias antigas, que eram personagens negros e negras que fizeram a diferença, embranqueceram eles. Mário de Andrade é um dos maiores aí, escritores também, o Machado de Assis, e a gente só foi ficar sabendo mesmo que eles eram pretos agora. Todo mundo batia a fotinho deles falando que eles eram brancos. Enfim, continuando. A Clarice Lispector foi para uma feira de livros, junto com o Jorge Amado. E a Carolina de Jesus, na época, 1969, se não me engano, 67, me desculpa se eu falei aí na memória, conheceu pessoalmente a Clarice e foi pedir um autógrafo para a Clarice. Ele falou: Clarice, eu sou uma favelada, eu fiz o meu livro e eu conheço você, eu li suas obras, você pode me dar um autógrafo e tal? A Clarice Lispector chega para a Carolina e fala assim: querida, eu vim aqui nessa feira para te conhecer. Eu estou com o seu livro aqui, Quarto de Despejo, e eu quero o seu autógrafo. Eu não vou te dar meu autógrafo, eu vou pegar o seu autógrafo. Clarice Lispector era uma das maiores escritoras do momento na época. E teve a humildade e a grandeza de colocar a Carolina de Jesus na onde ela merecia. Não como pegando um autógrafo, sendo inferior, e ela não. Inverteu a ordem e colocou ela no devido lugar. Muito foda isso, pessoal. Isso é muito forte. Para quem lê a história, e eu espero que vocês leiam do fundo do coração, leiam, para você ver que lindo que é. Abdias, como eu já falei, ele criou o Teatro Experimental do Negro porque ele ficou indignado com peças de teatro com brancos pintando a cara de preto para fazer personagens negros escravizados. Ele assistiu 1, 2, 3, começou a ficar indignado com isso, e ele, na época de Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, uma época muito foda de ditadura militar nesse país, branca, supremacia branca, absurdamente enraigada, porque eles não aceitam até hoje o fim da escravidão. Naquela época era pior ainda. E ele conseguiu fundar o Teatro Experimental do Negro, né? E foi um marco revolucionário na história do Brasil, porque ele passou a transformar pessoas negras em atores e atrizes, sujeitos das peças. Ele começou a colocar isso em prática. Aí vem Grande Otelo, aí vem mais um pouco adiante, o filme saiu agora do Mussum, né?
que vai ser homenageado aí nesse filme, mas assim, é absurdo como a história vai se repetindo e as pessoas vão sendo escondidas para nós, mas agora a gente vai tirar isso e vai tentar mudar, pelo menos até o último dia que eu estiver vivo. Olha lá, ó, a professora doutora Sueli Carneiro, né, que eu falei para vocês, a primeira filósofa preta formada na USP em educação, né, e formou o G10, esse portal maravilhoso contra o racismo e o sexismo, muito bem lembrado, por isso que eu gosto de anotar. Nós temos um machismo absurdo no nosso país, de diminuir as mulheres. E isso, tanto nos brancos, infelizmente, quanto também na cultura africana. Só que a verdade sempre vem à tona. E o mundo, a cada dia que passa, percebe a importância da mulher, a importância da mãe, todos os sentidos, não só da mãe que tem o filho, que gera o filho, mas da mãe como a base, a estrutura, tudo vem da mãe. E da mãe sai filhos, da mãe sai tudo, né? E a energia superior, né, ou Deus, ou quem quer que seja, deu à mãe a origem da vida, a gestação. Tudo passa pelo ventre, pela mãe, pela mulher. E graças a Deus nós estamos vendo isso. Eu particularmente sempre falei para minhas filhas, né? A pessoa mais importante do mundo aqui na Terra é sua mãe. Acabou. Ah, mas é minha mãe, pega no meu pé. É isso mesmo. A mãe vai pegar no seu pé até o último dia da sua vida, porque ela quer ver você com sucesso. Por mais que você não entenda. Então lembre-se de tudo. Ela vai morrer por você. Ela vai morrer. Você roubou, matou, ela vai lá te visitar. Se você for preso, ela vai levar comida, ela vai te mimar, ela vai te abraçar, ela vai orar por você, ela vai te perdoar 200.000 vezes, se for preciso, porque ela é sua mãe. Um pai, eu não sei se vai fazer isso, mas a mãe vai. A mãe sempre vai. Então, a nossa mãezona do nosso tempo aqui agora, do século XXI, é a professora doutora Sueli Carneiro, da qual tenho o meu respeito máximo, e todos que puderem visitar lá o GLE10, lá em São Paulo, vão visitar. É uma visita inesquecível. E eu vou voltar para lá o mais rápido possível, porque lá que saíram inúmeros movimentos, né? Contra o racismo, contra o sexismo e contra essas desigualdades presentes na nossa vida. O Milton Santos, o professor, doutor, honoris causas em mais de 20 países. O negro que criou o pensamento da nova globalização. Ele tem um livro que chama Por uma Nova Globalização, por uma outra globalização. E que ganhou essa notoriedade pela sua luta, né? Pela forma que ele publicou os mais de 40 livros, colocando esse problema criado pelo branco. Essa exclusão, foi um dos maiores erros da humanidade, foi ter inferiorizado um outro tipo de ser humano. Por quê? Porque você cria um monte de problemas que agora está sendo muito difícil você erradicar. Mas tem como. Tem como. E os brancos, coadjuvante, são fundamentais. Outros do nosso tempo que eu preciso que vocês pesquisem. Professora Djamila Ribeiro, né, ela tem o livro Manual Antirracista, que eu comprei, leio e releio, e releio, e releio. A professora Bárbara Carini, que tem como ser um educador antirracista, eu sou um educador, então eu me atualizo nela. Estão todos no Instagram, tá? Estão todos aí no Instagram. A Djamila Ribeiro, a professora Bárbara Carini, o nosso ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, e eu conheci o racismo estrutural na teoria, porque na prática a gente já vê todo dia, mas ele me explicou na teoria como ele funciona e como ele foi criado. O racismo da estrutura da nossa sociedade. E o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, o Preto Zezé, o Francisco, José Francisco, um mano muito à frente do seu tempo e que mostra o poder da favela dentro do nosso país. Então, são pessoas da nossa geração, atuais,
que fazem a diferença e que mostram para nós a importância. Vou falar para vocês aqui, ó, tá acabando o nosso tempo, mas eu vou falar rapidinho. Rosa Parks, essa da esquerda para a direita, de óculos, 1955, nos Estados Unidos, em Montgomery. Ela foi presa porque ela se recusou a levantar do banco para dar espaço para um branco no ônibus. E lá nos Estados Unidos, com a lei, os pretos eram obrigados a sentar no último banco e os brancos tinham a maioria da opção. Só que o ônibus estava vazio. Então o branco foi peitar ela e tirar ela do lugar dela, se recusou a sair, foi presa. Falar Nina Simone, tem o Mandela aqui na frente, tem a Nina Simone aqui do lado, uma preta que lutou com o seu conhecimento na música, criando e lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos, se indignando com essa divisão, né? Tinha banheiro para preto, banheiro para branco, dentro de uma lanchonete, lugares para preto, lugares para branco, e o preto sempre colocado como subalterno, como inferior, e eles lutaram muito, muito, muito mesmo. Tem aqui a Angela Davis, essa com o cabelo black lindo aqui, ó. Ela foi uma das principais ativistas do movimento Partido Panteras Negras dos Estados Unidos. Fundamental esse movimento, pesquisem sobre ele também. Aí nós temos o Mandela aqui, colorido, para mim, fora do Brasil, o maior dos maiores. E nós temos aqui na parte de baixo, na esquerda, o Malcolm X, que eu tenho uma tatuagem maravilhosa dele. Esse cara, para mim, foi Você é louco. Um lutador que deu a vida por essa causa, junto com o Martin Luther King, que serviram aí os dois como parte do rap que nós fizemos e que vocês vão ser convidados a ir atrás. Eu deixo aqui explicando, né, um pouquinho mais de cada um, vou passar rapidinho porque não vai dar tempo. Ô, Paulo, se você quiser, a gente cria outro link para você finalizar com calma. Pode. Ô, pessoal, tá tão bom, pessoal. Vamos entrar no próximo, para ele finalizar, né? Acho que faz parte. Então vamos fazer isso aí? Posso criar outro link e mandar? Cria outro, e aí a gente manda no grupo para eles entrarem rapidinho. A gente faz mais uns 15 minutinhos, tá bom? Tranquilamente. É bem rapidinho, vou prometer. Pessoal, vou mandar no grupo lá, tá? Isso, rapidão. Obrigado. Valeu.